Em 4 de outubro de 1957, em uma corrida contra os Estados Unidos pela conquista do espaço, a União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite, o Sputnik 1, em órbita. Após este sucesso, Nikita Khrushchev planejou uma segunda missão espacial em 7 de novembro de 1957, o 40º aniversário da Revolução de Outubro, para alcançar o efeito propagandístico desejado. Desta vez um mamífero deve chegar ao espaço. Segundo fontes russas, a decisão oficial de lançar o Sputnik 2 foi tomada apenas em 10 ou 12 de outubro. Nesse ponto, um satélite já estava em obras, mas não poderia ter sido concluído até dezembro do mesmo ano. Mais tarde foi lançado como Sputnik 3. Assim, os engenheiros construíram um satélite novo e mais simples, para cumprir o prazo. Isso foi projetado com muita pressa e muitas peças foram feitas a partir de esboços. Além do objetivo principal de transportar um passageiro vivo para o espaço, o Sputnik 2 também deve ser equipado para medir raios cósmicos. Laika foi apanhada desgarrada nas ruas de Moscou. Ela era uma cadela mestiça de 3 anos, pesando cerca de 6 quilos. Suas origens exatas não podem mais ser determinadas, mas acredita-se que ela era parte russa e parte terrier. Cientistas e engenheiros soviéticos deram vários nomes, incluindo Kudryavka e Kudranvika. D.D. Cachos. O nome Laika, Lajika, D.D. Klater, em homenagem à raça russa de cães com o mesmo nome, que foi dado a ela mais tarde. Outros nomes eram Chichuchika Ruska, D.D. Kaferlen e Limonchik, Limonsik, D.D. Zitronchen. A imprensa americana a apelidou de Mutnik, de vira-lata, um cão mestiço, e ativistas dos direitos dos animais a apelidaram de Carly, uma referência ao nome alternativo Kudryavka. Tanto a União Soviética quanto os EUA já haviam adquirido experiência com criaturas em grandes altitudes. Até então, porém, ambos haviam enviado animais apenas em voos suborbitais. Lançar um ser vivo na órbita da Terra apresentou um novo desafio. A União Soviética tinha um programa no qual vários animais eram lançados na alta atmosfera com foguetes por vários anos. E os dados disso foram muito úteis na preparação para o Sputnik 2. Os testes mostraram, por exemplo, que os cães eram mais capazes de lidar com o estresse. Além disso, as mesmas cápsulas também poderiam ser usadas para o Sputnik 2, o que economizou uma enorme quantidade de tempo para os cientistas. 3 cadelas foram preparadas para o Sputnik 2, Albina, Mushika e Laika. Todos os 3 estiveram envolvidos em programas de pesquisa de alta altitude. A Albina completou 2 voos suborbitais e um foguete de teste deve ser capaz de atuar como cão de apoio de Laika caso seja necessário. Os instrumentos e sistemas de suporte à vida foram testados com Mushika. Laika foi criada pelo especialista espacial russo Oleg Gazinkov, selecionados e treinados. Durante os testes anteriores, permaneceu relativamente silencioso mesmo sob cargas duradouras e intensivas, o que o tornou predestinado para voos espaciais. Para a aclimatação dos animais à pequena cabine do Sputnik 2, eles foram mantidos em gaiolas cada vez menores por 15 a 20 dias de cada vez.
No confinamento, eles pararam de passar fezes, eles ficaram inquietos como resultado, e sua condição se deteriorou. Mesmo os laxantes não conseguiram melhorar visivelmente sua condição, apenas longas sessões de treinamento foram capazes de fazer isso. As cadelas também foram colocadas em centrífugas que simulavam a aceleração de um voo de foguete. Dispositivos especiais geraram o ruído e as vibrações na cápsula durante o lançamento. Testes desse tipo resultaram na duplicação da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial de 30 a 65 mm de mercúrio. Além disso, os cães estavam acostumados a um gel especial com alto valor nutricional, que deveria servir de alimento para eles no espaço. De acordo com um documento da NASA, Laika foi colocada na espaçonave em 31 de outubro de 1957, 3 dias antes do lançamento da missão. Nesta época do ano, as temperaturas no local de lançamento em Baikonur eram extremamente baixas. Portanto, a cápsula foi conectada a um ar-condicionado por meio de uma mangueira para manter o recipiente aquecido. 2 cuidadores foram designados para monitorar constantemente a condição de Laika. Pouco antes do lançamento do foguete, a pele de Laika foi limpa com uma solução de álcool fraco. O iodo foi aplicado a partes importantes de seu corpo e sensores acoplados lá para monitorar suas funções corporais. A cápsula pesava 18 kg sem a cadela. A cabine pressurizada do Sputnik 2 era acolchoada por dentro e oferecia espaço suficiente para Laika ficar de pé ou deitar. Um sistema de ventilação abastecia a célula com oxigênio e um ventilador a resfriava sempre que a temperatura interna ultrapassava 15 graus Celsius. Comida e água estavam na forma de gel. Laika foi equipada com um espartilho, uma bolsa fecal e eletrodos para medir os sinais vitais. As informações transmitidas por telemetria indicavam que Laika estava agitada, mas comendo. Em 3 de novembro de 1957, às 2h30 da manhã, o foguete foi lançado do cosmódromo de Baikonur. Durante os primeiros minutos após a decolagem, os sensores indicaram que a frequência cardíaca de Laika aumentou para 3 vezes o nível de repouso. Depois que ela atingiu a gravidade zero, seu pulso caiu novamente. No entanto, demorou 3 vezes mais do que os testes de solo anteriores. Isso indicava alto estresse. Após cerca de 5 a 7 horas de voo, não foram transmitidos mais sinais de vida da espaçonave. O animal provavelmente morreu de calor por causa da má proteção térmica. 5 meses depois de orbitar a Terra 2.570 vezes, o satélite foi finalmente destruído ao reentrar na atmosfera em 14 de abril de 1958. Os restos do Sputnik 2 foram queimados sobre o Mar do Caribe. O retorno de Laika à Terra não fazia parte do plano da missão. O plano original era dar comida envenenada a Laika depois de 10 dias em órbita para salvá-la de uma morte agonizante ao reentrar na atmosfera. A União Soviética fez declarações conflitantes. Então ela deveria ter morrido por falta de oxigênio ou, como planejado originalmente, envenenada. A verdadeira causa da morte só foi divulgada décadas depois.
Na época, muitos rumores circulavam sobre o curso exato de sua morte. Em 1999, várias fontes russas afirmaram que Laika morreu após 4 dias quando a cabine superaqueceu. Em 2002, o biólogo Dmitry Malachenkov do Instituto de Questões Biológicas de Moscou, um dos cientistas envolvidos no programa Sputnik 2, relatou no Congresso Espacial Mundial em Houston, Texas, que Laika morreu de superaquecimento e estresse entre 5 e 7 horas após lançamento. Antes disso, os aparelhos de medição reportavam um aumento de temperatura e umidade. Um documento apresentado por Malachenkov afirma que era praticamente impossível construir um controle de temperatura confiável em tão pouco tempo. Alguns acreditavam que, enquanto a cápsula se separou com sucesso após entrar na órbita da Terra, o estágio final do foguete não se separou como planejado. Como resultado, o sistema de controle de temperatura não funcionou adequadamente, levando ao aumento da temperatura e à morte da cadela. De fato, o Sputnik 2 foi deliberadamente projetado para que o último estágio permanecesse conectado à cápsula. O corpo alongado resultante estabiliza sua posição em órbita por si só, estabilização gravitacional. Muito provavelmente, o motivo do aumento de temperatura foi que parte do escudo térmico se soltou da cápsula. Devido a esse defeito, o sistema de controle não conseguiu regular a temperatura interna novamente. Como resultado, a temperatura na cápsula subiu para 40 graus Celsius, causando a morte prematura de Laika. O voo espacial de Laika causou alvoroço em todo o mundo. Apenas um mês antes, a União Soviética havia lançado o primeiro satélite artificial. Isso mostrou ao Ocidente o quão avançado estava o programa espacial soviético e desencadeou o chamado choque Sputnik. O Sputnik 2 era ainda mais pesado que o modelo anterior, mas ainda podia ser lançado quase 2 vezes mais longe, e com um passageiro vivo a bordo. Os Estados Unidos ainda não haviam lançado um único satélite e ameaçavam ficar ainda mais para trás nessa corrida. Como resultado, o trabalho em seu próprio satélite Vanguard começou nos Estados Unidos dirigido. Em poucas semanas, os cientistas americanos, sob pressão semelhante à dos engenheiros russos, construíram seu satélite artificial. No entanto, o veículo de lançamento explodiu no lançamento, outro revés para o ZEUA. Até o voo de Laika, não se sabia se os seres vivos poderiam sobreviver em gravidade zero. Nesse sentido, as poucas horas em que o Sputnik 2 transmitiu os primeiros dados biomédicos do espaço foram um marco na história das viagens espaciais. No entanto, a missão foi menos científica do que motivada pela propaganda. O fato de a morte de Laika durante a viagem espacial ter sido planejada com antecedência levou a um debate global sobre testes em animais e abuso de animais em nome do avanço científico. No Reino Unido, a Liga Nacional de Defesa Canina pediu periodicamente minutos de silêncio entre os donos de cães do Reino Unido. A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals começou a protestar antes que a União Soviética anunciasse o sucesso da missão. Grupos de proteção animal pediram ao público que se manifestasse em frente às embaixadas soviéticas.
No entanto, esses protestos foram amplamente motivados e explorados politicamente. As reações negativas no Ocidente preocuparam a União Soviética. O debate sobre o bem-estar animal tornou-se uma ameaça para diminuir significativamente a fama do projeto. Por esta razão, a liderança política da União Soviética fez questão de deixar apenas poucas informações sobre o curso real da missão vazar para o mundo exterior. Em vez disso, porta-vozes e enviados do governo deliberadamente divulgaram informações falsas para acalmar o clima no Ocidente. No Bloco Oriental, portanto, não houve tal controvérsia. Mesmo as publicações soviéticas nos anos que se seguiram não questionavam a decisão de deixar a cadela morrer no espaço. Após o fim da Guerra Fria, no entanto, vários colaboradores do projeto Sputnik expressaram seu pesar pelo falecimento de Laika. Oleg Gazenko, ex-instrutor-chefe de Laika e principal técnico de foguetes, comentou publicamente sobre a morte de Laika em 1998. Quanto mais o tempo passa, mais sinto muito. Não aprendemos o suficiente com a missão para justificar a morte do cachorro. O voo de Laika para o espaço fez dela um dos cães mais famosos de todos os tempos. Em novembro de 1997, o Instituto de Aviação e Medicina Espacial de Moscou apresentou um monumento comemorativo das mortes entre os cosmonautas. Laika também pode ser vista em um canto da placa memorial. Ela também foi apresentada em vários selos postais em vários países ao redor do mundo. Chocolates e cigarros receberam seu nome e um grande número de recordações agora são oferecidos em leilão. Em 9 de março de 2005, uma amostra de solo foi examinada pela sonda Mars Opportunity. Extraoficialmente, os líderes da missão chamaram esse pedaço de solo marciano de Laika. Ele está localizado perto da cratera Vostok no Planalto Meridiani Plano. Em 2008, a graphic novel biográfica Laika de Nick Abadis recebeu o prêmio Eisner de melhor publicação para adolescentes. Também em abril de 2008, um monumento a Laika foi inaugurado em Moscou, mostrando o cachorro em pé em um foguete estilizado. O grupo pop espanhol Mecano dedicou uma música a Laika em seu álbum de 1988 Descanso Dominical. A banda finlandesa de surf rock Laika e The Cosmonauts, que existiu de 1987 a 2008. E a banda britânica de rock alternativo Laika, fundada em 1993, assim como a editora alemã Laika, levam o nome da cadela. O produtor musical dinamarquês Trente Moller comemorou Laika no vídeo de seu hit Moan, 2007. Em seu poema Laika, Günter Kunert apresenta seu destino como um lembrete para a humanidade. 6. O voo da cadela Laika já era um tema crítico em 1958 no título de Calypso Russian Satellite de Mighty Sparrow. O título do filme de 1985 My Life as a Dog do diretor sueco Lasse Hallström alude às reflexões do personagem principal sobre a situação de Laika em comparação com seus próprios problemas. Na Antártida, a ilha Lajica recebeu o nome da cadela. O longa documentário Space Dogs, 2019 conta a lenda de que Laika retornou à Terra como um fantasma e hoje percorre as ruas de Moscou ao lado de seus descendentes. O
O romance de Schauffer 2020, de Henrik Steinfeld conta o retorno de Laika à Terra, 62 anos após o lançamento do Sputnik 2. Outros cães foram lançados ao espaço do cosmódromo soviético de Baikonur. Os primeiros a retornarem vivos foram os cães Belka e Strelka, em russo, Belka e Strelka, em alemão. Pequena Seta Branca e Pequeno, a bordo do Sputnik 5 em 20 de agosto de 1960. A bordo da nave espacial 3, Sputnik 6, que foi lançada em 1º de dezembro de 1960. Estavam os cães experimentais Ptjoka, russo Piselka, abelha alemã e Mushika, russo Musca, mosquito alemão, além de outros animais, insetos e também plantas. O foco estava em questões específicas relacionadas ao comportamento humano e ao comportamento das plantas sob condições cósmicas. As plantas também são importantes porque podem ser importantes para a dieta dos astronautas. No entanto, o retorno da cápsula de pouso falhou. O próximo experimento com animais ocorreu em 9 de março de 1961 com a nave espacial 4, Sputnik 7. Em sua cabine estava o cachorro Tchanushka, russo Cernuska, orelha preta. Foi alojado com outros objetos biológicos. Esta nave voltou à Terra ilesa com todos os seres vivos. A nave espacial 5, Sputnik 9, foi lançada em 25 de março de 1961 com o cão experimental Zvezdochka, em russo Zvezdoka, BT***, e outros objetos biológicos que, após orbitarem a Terra, retornaram ilesos sob comando. 2 experimentos de satélite com animais também foram realizados no ZEUA, em 3 de junho de 1959. 4 camundongos foram levados ao espaço pelo satélite Discovery. Foi planejado que a cápsula se separaria do satélite e saltaria de paraquedas de volta à Terra. A tentativa falhou e o satélite se perdeu no espaço. No programa Mercury, em 29 de novembro de 1961, na missão Mercury Atlas 5, o chimpanzé Enos orbitou a Terra 2 vezes. Retornou com sucesso e morreu em novembro de 1962 de uma doença diarreica não relacionada.